Depois de comer tanto durante essa pandemia, o que fazer pra gente emagrecer? Já sei! Vou pra academia todos os dias. Vou malhar, vou correr, vou puxar ferro. Ah, isso aqui não dá. Parei com chocolate, chega de donuts. A partir de agora, só comidinha saudável. Pare com tudo isso. Eu sou Cacá Mendes e trago pra você a fórmula mágica. A minha convidada já está na tela, é a doutora Letícia Rios. A doutora Letícia é nutricionista clínica. Doutora Letícia, primeira coisa, a senhora tem uma receita para a gente emagrecer fácil, não? Essa e outras respostas você terá a seguir. Não deixe de participar das nossas redes sociais e já deixe também o seu like e faça a sua inscrição aqui no nosso canal, ok? Vamos então a essa entrevista? A minha convidada já está na tela, é a doutora Letícia Rios. A doutora Letícia é nutricionista clínica. Doutora Letícia, tudo bem com a senhora? Tudo bem, prazer estar aqui com você para esclarecer algumas dúvidas básicas em relação à alimentação saudável, à nutrição. Então, eu estou aqui para isso. Doutora Letícia, primeira coisa, a senhora tem uma receita para a gente emagrecer fácil, não? Teria, assim, tem alguma fórmula mágica, doutora Letícia? Não tem, né? Uma receita universal para o emagrecimento? Alguma coisa assim. Ah, não, espera um pouquinho, deixa eu fazer uma pergunta para a senhora, que é uma coisa que me encafifa muito. Eu não sou de engordar muito, é verdade. Mas por que algumas pessoas conseguem comer muito e continuam magras, doutora? Explica isso para mim, que para mim é um mistério. É um mistério. Na verdade, são várias variantes. Cada ser humano é um ser único. Cada metabolismo é uma dança diferente. Então, várias coisas têm que ser levadas em consideração, como genética, biotipo, metabolismo, a função tireoidiana, né, que é o que determina o nosso metabolismo ser mais rápido ou não, a composição corporal, que também determina isso, a pessoa ter mais massa magra ou não. A pessoa que é mais musculosa, ela demanda mais energia para manter esses músculos ativos. Então, isso gera mais gasto energético, tá? Então, o pulo do gato é esse, fazer um aumento de massa magra, que isso vai dar um plus no seu gasto energético. Seu organismo vai precisar, para se manter para se manter vivo, né? Para manter essa massa magra, ele vai precisar gastar mais energia. Então, é isso, na verdade é isso. E o exercício físico, ele ajuda muito também a gente a produzir mais mitocôndrias, né? Quem são as mitocôndrias? São aquelas usininhas de energia dentro das nossas células. Então, quanto mais usininhas de energia a gente tem, mais ATP, que é a energia, né, que a gente aprende lá na bioquímica, mais energia a gente vai ter para gastar. Então, é isso, cada um é cada um. Entendi. Porque, na verdade, a gente ouve falar cada época tem uma dieta. E a gente vê as pessoas cometendo muitas loucuras por causa de dieta. É o que a senhora acho que começou a falar e eu interrompi. Não existe uma dieta milagrosa, né? Você tem que tentar comer da melhor maneira possível, né, doutora? Existem vários nomes hoje em dia de dieta, né? Dieta da lua, dieta líquida, dieta low carb, jejum intermitente, dieta da proteína. Enfim, a melhor dieta é aquela dieta que é sustentável e que tem melhor adesão pela pessoa, pelo paciente. Então, não adianta nada ela fazer uma dieta aí por 3 dias e não conseguir sustentar isso. E aí, mas a minha amiga emagreceu 3 quilos com tal dieta. Na verdade, uma dieta brusca, né? Uma coisa muito brusca, ela vai perder água e vai perder, que a gente chama de glicogênio muscular, que é uma reserva energética dentro do nosso músculo. Então, na verdade, ela não perdeu gordura. O que perde gordura é uma adesão à dieta a longo prazo. Então, e essa dieta pode conter diversos tipos de alimentos, não tem que crucificar só um tipo de alimento. Então, tem que levar em consideração a nossa cultura, o nosso estilo de vida e a nossa rotina, porque ela tem que ser cabível, ela tem que ser
praticável. Entendi. E a senhora falou uma coisa importante. Eu, na minha vida, nunca me preocupo, porque é o que eu falei, eu não engordo muito, eu fico às vezes um pouquinho acima do peso, coisa e tal. Uma única vez que eu me lembro, eu fiz alguns anos passados, não muito, uns 5, 6 anos, eu fiz uma dieta, eu até comentei com a senhora, que eu tomei um determinado shake, entendeu? Eu não sei se esses shakes, eu sei que tem muita gente que está nos vendo, elas podem estar pensando ou já ter tomado. Comigo, a impressão que eu tive, impressão não, porque eu emagreci, é que eu concomitantemente, eu tomei o shake durante 6 meses, entendeu? Eu tomava o shake de manhã e à noite, e na hora do almoço eu só comia peixe ou frango. Mas uma coisa que eu acho que a senhora falou que é muito importante, eu entrei numa academia também. Esses shakes, doutora, existem contraindicações desses shakes, não tem? Sem citar nome nenhum. Tá. Esses shakes, eles podem conter na formulação deles muitos aditivos, muito mais vitaminas e minerais ali do que a gente precisa. Então, fazer o uso prolongado desses shakes não é interessante em detrimento da comida de verdade, né? Então, tem que ser bem avaliado isso, pontuado. Então, tem que ser bem avaliado mesmo. Não vou falar nem que sim, nem que não, mas eu já sei qual shake você está falando. E tem alguns estudos que mostram que esse boom aí de aditivos que contém nesses tipos de shake, que eles são hepatotóxicos. Então, isso a longo prazo pode ser maléfico para a saúde. O que é, doutora? Hepatotóxico, causar uma toxicidade no nosso fígado, né? Porque o nosso fígado é quem metaboliza tudo, a questão de vitaminas, minerais, tudo é metabolizado e limpo pelo nosso fígado. É quem faz o real detox, né? É o fígado. A gente não precisa de nada além do que cuidar do nosso fígado. Então, esse aporte aí exagerado, essa bomba aí de aditivos, pode causar danos ao fígado, sim. Entendi. E a senhora falou uma coisa importante para mim, que porque a impressão que a gente tem é que a gente pode fazer, porque na verdade eu fazia a troca do café da manhã. Também tem várias coisas também, né, doutora, que cooperam, no meu caso cooperou. Em 6 meses eu perdi 10 quilos, que para mim foi excelente. Eu parei de comer pão, praticamente, e parei de comer doce. Então, acho que essas coisas ajudaram muito. Mas a senhora falou que uma refeição, a da noite, a da manhã, não era o almoço, era o café da manhã, não é muito bom, num período muito longo, tirar o alimento real, né? É isso que a senhora falou, né? Sim, tem que observar a função intestinal também, como é que vai ficar, sem fibra direito, né? Na verdade, o que te levou ao emagrecimento com a ingestão desses shakes foi o déficit calórico. É essa fórmula mágica que todo mundo procura, que a gente tanto fala. Não existe emagrecimento se não tiver menos consumo do que você gasta. Então, você precisa dessa balança aí negativa em relação ao consumo energético, né? Então, você gasta mais, faz mais atividade física e consome menos alimento. Então, você vai ter aí um déficitzinho e essa quantidade de calorias aí que você não consumiu, que seu organismo precisa para trabalhar, isso ao longo prazo vai gerar os quilos perdidos, tá? Então, pode... Mas eu tenho um déficit, se eu estou entendendo, de qualquer jeito. Eu emagreci, mas eu estava com déficit de caloria no meu organismo, é isso? De calorias, porque assim, nós nutricionistas fazemos um cálculo. Esse cálculo, ele chega a um montante de quilocalorias que a gente precisa para desempenhar todas as nossas atividades durante um dia. Entre respirar, coração bater, cérebro funcionar, tomar banho, dirigir, fazer uma atividade física, que é um plus, né? Um extra de gasto. E aí a gente chega lá que você gasta mais ou menos 2.000 calorias. Nessas 2.000 calorias, se você consumir 1.500 calorias, você teve aí um negativo de 500, certo? Sim. Então, isso durante uma semana vai ter aí um saldo, né? De 500 calorias por dia, por exemplo. E aí é isso que leva ao emagrecimento. É esse saldo sempre negativo.
Entendi. Deixa eu pegar um papel aqui, doutora, já marcar aqui, doutora. Marca aí. Não tomar mais o shake. Na verdade, esse déficit... Não, tá arriscado, doutora, a senhora já me convenceu, tá arriscado. Esse déficit calórico, ele pode acontecer mesmo comendo pão, mesmo consumindo macarrão. Então, o nosso papel é esse, é colocar, inserir os alimentos que o paciente gosta durante o dia, de acordo com o objetivo dele. E aí a gente traça as quantidades, os horários, tudo de acordo com a rotina e com o objetivo do paciente. Então, assim, pode ser muito menos sofrido, né? Entendi. A senhora falou de uma dieta... Minha mulher tá lá no outro local, eu posso falar, ela não tá ouvindo. Ela fez a tal da dieta low carb. A minha mulher é muito regrada, doutora. Ela é batuta. Ela pega um negócio, ela é uma pessoa muito inteligente. Ela é muito predestinada quando ela faz as coisas. Essa dieta low carb, isso é uma coisa boa ou a gente não pode ter esse tipo de classificação quanto a essa dieta, por exemplo? A dieta low carb ela é interessante em alguns casos, porque o que acontece? Existe nessa dieta uma diminuição de carboidratos, certo? Porque as diretrizes da nutrição preconizam que a gente tem que consumir dessas 2.000 calorias, que 60% dessas 2.000 calorias sejam de carboidrato, certo? Se a gente jogar esse 60% lá para baixo, essa dieta fica low carb. Né? Então, vai ocorrer aí uma diferenciação aí no aproveitamento de glicose em relação à insulina que a gente precisa para puxar a glicose que vem do carboidrato. Então, isso tudo pode ser muito interessante em casos de diabetes, né? Resistência à insulina. Então, e no emagrecimento também é interessante, sim, é uma estratégia, tá? Mas algumas pessoas pensam que retirar completamente o carboidrato da dieta, ela vai emagrecer rapidamente. O que vai acontecer? Ela vai perder água no primeiro momento, naqueles primeiros quilos que ela eliminar, e o tal do glicogênio muscular, que é a nossa primeira reserva energética ali nas atividades físicas. Então, ela vai achar que a low carb, ela perdeu gordura muito rápido. Na verdade, não foi a gordura, tá? E o carboidrato, ele também é importantíssimo na questão de humor, de saciedade, de bem-estar. Então, às vezes, a pessoa fica tão sem carboidrato que ela fica uma pessoa mais apática, sem energia, né? Então, é também individualizado. Cada um pode ter ou não um bom aproveitamento de determinada dieta. Assim também em casos de jejum intermitente, dietas mais proteicas, dietas com mais gordura. Então, para cada tipo de metabolismo, para cada indivíduo mesmo. Porque daí tem que levar em consideração o exame bioquímico, né? Então, no geral, cada um responde de uma forma. Entendi. E é por isso que o trabalho é tão importante da nutricionista, né? Porque ela pode individualizar, né? Ela pode. Essa é uma coisa. É que as pessoas elas vão no geral e vão na onda, né? Porque não brasileiro. Perdão, doutora. Não brasileiro, mas no geral as pessoas vão muito na onda. Agora, deixa eu fazer um verdadeiro fake com a senhora. A senhora falou de uma coisa. Vou falar uma coisa, não, vou falar abaixo também. Eu amo pão. Pão engorda ou não engorda, doutora? Em resumo, nenhum alimento sozinho engorda. Nenhum. Né? Temos que levar em consideração o contexto alimentar do dia inteiro. Então, se a pessoa chega em consulta para mim e fala, olha, Letícia, eu não sei ficar sem o pão francês. Ela vai ter o pão francês dela contabilizado ali na dieta e eu posso fazer algumas artimanhas ali que o nutricionista sabe fazer. É jogar um alimento proteico, um alimento um pouco mais gorduroso, um pouco de manteiga, um pouco de ovo, que vai melhorar a questão de absorção glicêmica, vai melhorar o impacto glicêmico dessa farinha branca no organismo do paciente, tá? E essa farinha, doutora, desculpa, porque a minha mulher, ela pesquisa muita coisa, né?
essa farinha branca é meio uma coisa perigosa, né? Uma coisa que é bom tentar eliminar. Isso é verdade, doutora? O que acontece? A farinha de trigo no Brasil, ela é adicionada de muito mais glúten do que uma farinha europeia, por exemplo. Então, assim, a carga de glúten ela é muito maior do que o nosso intestino consegue ali metabolizar. Mas isso também vai da quantidade, tá? Um pouco de pão não vai fazer mal, dependendo do paciente, tá? Então, não vamos crucificar só um tipo de alimento, porque muitas vezes um pão branco, um pão francês, ele vai ter a mesma quantidade de calorias de 4, 5 colheres de sopa de tapioca, né? Então, em alguns casos eu consigo ver melhora da retirada do glúten, sim, melhora a digestão, melhora a distensão abdominal, mas em alguns casos é indiferente também. Entendi. Tá? Mas, assim, rapidamente, o café da manhã ideal teria que ter o quê? Por exemplo, se puder cortar o pão é bom, a senhora falou que depende da pessoa. Mas Uhum. vamos pensar no ideal. Vamos pensar Tá. no ideal com um detalhe, doutora. A senhora não pode me fazer tomar um café da manhã chato e sem gosto. Então, um café Tá. da manhã com o mínimo de prazer, doutora Letícia, mas que seja o ideal, a senhora diria que seria como? Sim, uma fonte de carboidrato com integral, por exemplo, poderia ser o pão integral, poderia ser um pão de aveia, uma fruta com uma fibra também, ou aveia, ou chia, o próprio café sem adoçar, que é o ideal também, sem adoçante. Café foi feito para ser amargo. É uma coisa assim, ó, isso é uma outra briga. A minha mulher, ela, não sei se foi desde que ela começou a fazer a low carb, não me lembro, mas ela não põe mais açúcar no café. E ela fala exatamente isso que a senhora está me dizendo. Ela fala, o café verdadeiro é esse. Mas por enquanto eu não consegui embarcar nessa, Na doutora. verdade, isso chama-se modulação de paladar. No segundo, no terceiro dia, você já consegue fazer isso, de não tomar café nem com adoçante, nem com açúcar. Se for muito difícil para você, você pode fazer a diminuição gradual do açúcar, a diminuição gradual das gotas de adoçante, e consumir cafés de mais qualidade, que aí você vai sentir mais o saborzinho dele, né? Às vezes cafés orgânicos, cafés expressos, E podem o ser café mais com. gostosos. Desculpa, doutora. E o café com leite? Por exemplo, eu não tomo café. Eu não tenho problema com café, eu gosto de café. Mas o que eu Uhum, gosto de tomar mesmo é café com leite. perfeito. Aí eu tô indo pro lado ruim ou pro lado bom? Ou tanto faz? O Não, leite é alguma coisa que. leite é uma excelente fonte de cálcio, ele pode ser consumido, leite, o iogurte integral também. Então, é uma outra fonte interessante de entrar no café da manhã, sim, e traz saciedade, né, para o longo do dia. Entendi. Agora, por exemplo, eu não bebo, graças a Deus, há muitos anos. Bebida alcoólica, para quem quer emagrecer. Tem como você, como a senhora falou, modular ou é ideal a bebida alcoólica é algo que, para quem quer emagrecer, é melhor cortar? Já vamos Então, mandar esse pessoal parar de beber, doutora? o pessoal tá bebendo muito assistindo live agora, né? É verdade. O que acontece? Quando a pessoa tem um objetivo, ela tem que levar em consideração essa questão do consumo de álcool, tá? Geralmente, em consultório, eu atendo muito emagrecimento e hipertrofia. Em ambos os casos, o consumo de bebida alcoólica não é interessante. Na verdade, em caso nenhum, né? O álcool ele não traz benefício de forma alguma. Mas ele pode ser consumido com moderação. E aí, agora, depois eu vou falar das quantidades também. Então, assim, a resposta para a pergunta é sim, tá? O consumo alcoólico, ele atrapalha tanto o emagrecimento quanto o ganho de massa magra. Ele atrapalha muito na bioquímica ali da construção de músculo, né? E ele tem um aporte calórico grande, tá? Então, assim, cada ml de álcool possui 7 calorias, cada ml. Então, assim, fora os outros aditivos ali dentro dessa bebida, né? Do vinho, por exemplo, tem a uva, se for um vinho doce, né? Açucarado,
daqueles coquetéis, né, que contém leite condensado, a caipirinha que contém mais o açúcar, a gin tônica que colocam água tônica normal, sem ser a zero, né? Então, isso tudo aumenta um aporte calórico. Então, aí a pessoa vai lá de manhã, quase morre de fazer atividade física, chega à noite, consome o álcool. Então, assim, ela vai estar sempre nadando contra a maré, né? Então, assim, para quem fazer um social bacana, né? Quiser tomar um vinho no final de semana ou a cada 15 dias, mulher, mais ou menos 120 ml, que dá nem meia taça, mas que dá para degustar perfeitamente, de vinho tinto seco, e uma latinha de cerveja, por exemplo. Homem, um pouquinho mais de cada, por conter um metabolismo mais acelerado e ser diferente ali na metabolização. Então, outra dica legal é cerveja, né? Que às vezes vai tomando sem fim, né? Vai pedindo. Sim. Então, pedir uma cerveja puro malte, que é mais encorpada e mais cara, então ela pode ser degustada com mais calma. Então, isso, é parcimônia mesmo. Entende. Bom, os bebum estão odiando a senhora porque a senhora praticamente falou para eles parar de beber, né? Mas tudo bem. Agora, assim, para emagrecimento, no primeiro momento, não beber, não fazer uso de bebida alcoólica. E é o objetivo mesmo, né? A pessoa, quando quer ter filho, ela não vai lá, ela tem certeza que ela não vai beber, ela vai amamentar, ela tem certeza que ela não vai beber. Então, tudo é questão de prioridade mesmo. Claro. São algumas dúvidas, porque o nome do canal é Zé Cacau Curioso. É uma coisa que eu não sou esse personagem, não é comigo, entendeu? O docinho depois da refeição. Pode ou não pode, doutora? Fala que sim, doutora, que eu estou precisando ser convencido. Se a gente for escolher o melhor horário para consumir um doce, seria após o almoço mesmo, tá? Porque o que a gente vai fazer? Aproveitar ali o consumo de todos os macronutrientes que a gente chama, né? Que é carboidrato, proteína e lipídio, da composição do prato perfeito mesmo, né? Do almoço. E aí, o impacto glicêmico, a absorção desse açúcar vai ser mais linear, tá? Porque a digestão desses outros alimentos, ele vai fazer com que a absorção desse açúcar seja mais lenta. Mas o uso do açúcar em excesso, ele nunca é interessante, principalmente quando se fala de emagrecimento, tá? Então, o que eu indico sempre em consulta após o almoço, quando bate aquela vontade de doce, consumir uma fruta cítrica, Sim. Porque isso é um coringa maravilhoso, que vai ajudar na absorção do ferro da sua carne, dos seus vegetais de folhas escuras, né? E vai modular o paladar mais uma vez, falando sobre isso, que você não vai ficar com aquele paladar mimado pedindo doce toda vez que você faz uma refeição, né? Mas uma outra dica interessante para quem ainda fica pedindo doce é fazer o uso de frutas secas, que é a tâmara com morango, tâmara com chocolate amargo, damasco, ameixa. Então, isso é uma estratégia bem interessante também. E aí, legal, doutor. Eu falo assim, que aquela sobremesa que você tanto deseja, espere por ela. Na verdade, a gente parou de esperar pelas coisas que a gente deseja, né? Porque a gente quer todo dia. Então, se a gente conseguir esperar daqui 15 dias, consumir aquela sobremesa gostosa, fazer aquele pavê e comer um pedaço, sem exagero, né? Que aí você vai comer com gosto. Então, acho que vale a pena esperar pelo momento ideal. Perfeito, doutora. E eu que aqui em casa a gente tem essa mania. Minha mulher não, porque ela é diferente de mim e do meu filho. Mas o meu filho gosta de um docinho. E o meu filho tem um problema grave. Ele praticamente ele não come fruta. Eu às vezes como um docinho junto com ele, coisa e tal, mas eu tô indo nessa da mexerica. Eu acho, a minha mãe sempre fazia isso comigo. Ela descascava uma laranja para mim, entendeu? E eu não consumia doce. Então como eu sou péssimo de descascar laranja, minha mãe me acostumou mal, né? Eu compro a mexerica e a mexerica para mim, olha, é espetacular. Eu almoço e mexerica é fruta da época agora, né? Então, o consumo da fruta da estação, ela contém mais nutrientes, porque a natureza ela é sábia, né? Então, se é a fruta da estação,
ela contém mais nutrientes, porque ela precisa também de menos agrotóxicos para sobreviver, né? E é mais barata. Então, vamos obedecer aí a sazonalidade. Quando for a época da goiaba, a goiaba é riquíssima em vitamina C também, o morango. Então, fazer essa troca. O abacaxi também, ele contém uma enzima importantíssima para a digestão. O mamão também pode ser consumido. Uma banana derretida no micro-ondas com canela. A canela, ela entra aí também para dar um dulçor na banana. Entendi, doutor. Não, excelente. Agora, que é um dever, eu já ouvi falar tão mal, mas é que é engraçado, né? A vida e a ciência é muito engraçada. É igual o ovo. Ovo tem época que faz mal, ovo tem época que faz bem. Então, eu nunca sei. O que eu digo é o seguinte para a senhora: beber durante as refeições atrapalha em alguma coisa ou não atrapalha? Beber durante as refeições pode causar uma distensão abdominal ali. Então, é interessante consumir pouco líquido próximas refeições. Então, refrigerante não é interessante em momento algum, tá? E suco também, uma quantidade ali de 150, 200 ml no máximo. Mas também esporadicamente. O ideal é não ter esse hábito de consumir líquido junto das refeições. Entendi. Aí me passaram uma pergunta aqui, é coisa da minha mulher, viu, doutora? Chá verde, gengibre e canela, elas aceleram, chá verde, gengibre e canela, elas aceleram o resultado de um regime, doutora, ou não? Não, na verdade, assim, chá verde, ele é um ótimo aliado ao emagrecimento, porque ele contém fitoquímicos, antioxidantes, anti-inflamatórios, beleza. E ele, a canela, a cafeína um pouco mais, né? Tanto é que ela é utilizada antes de atividades físicas. Mas a pimenta, então assim, elas têm um aumento metabólico muito pequenininho, que não interfere tanto no gasto calórico, não, tá? O que importa mesmo é aquele déficit calórico, aquela conta negativa lá no final do dia, tá? Mas eles podem entrar aí para fazer o benefício que eles fazem, o benefício do chá verde, o benefício da canela, o gengibre, que ele contém uma melhora na digestão, e o sabor também é bem gostoso, né? Então, eu acho assim, que se a pessoa gosta, eles têm seus benefícios, mas não fazem milagres sozinhos. Entendi. Eu estive, acho que o ano passado, doutor, eu não vou lembrar, aqui em São Paulo, um pavilhão de exposição, é um negócio de nutrição local, é um troço, essas loucuras que minha mulher me leva, né? E lá eu vi muita conversa, e a minha mulher fala muito, ela consome, sobre o tal do óleo de coco. Fala pra gente do óleo de coco, ele ajuda a emagrecer? Não, de forma alguma, de maneira alguma. Na verdade, o excesso de óleo de coco pode piorar os níveis de colesterol. E ele é altamente energético também, é uma gordura, né? A gordura, ela contém 9 calorias por grama. Então, ela é a mais densa energeticamente do que proteína e do que carboidrato. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o consumo de gordura. Então, assim, para fazer a melhor opção na cozinha é sempre o azeite. Que o azeite ele é rico em antioxidante, né? É uma gordura boa. Então, é a melhor opção. O óleo de coco não emagrece, não acelera o metabolismo, não faz milagres e tem que ficar e não deve ser consumido porque piora o nível de colesterol. Legal, doutora. Agora, fazer um bate-bola rápido aqui com a senhora para a gente encerrar a nossa entrevista. Eu vou dar 3 tópicos para a senhora e a senhora vai me indicar uns 2, 3 alimentos que ajudam por exemplo, a combater o envelhecimento. Que tipo de alimento é bom consumir? Todos os tipos de antioxidantes. Os antioxidantes, eles vão combater os radicais livres, né? Que são que é o grande terror das nossas células. Então, um bom alimento, que você quer que eu fale? Frutas vermelhas, por exemplo. Entendi. Isso aí ajuda a combater o envelhecimento. E para combater, isso aí a mulherada é que gosta, né? Para combater celulite, doutora, que tipo de alimento é bom? Na verdade, combater celulite é emagrecimento, tá? Celulite, ela nada mais é do que uma deposição de gordura em que o músculo faz um achatamento e ela aparece ali
na camada da nossa pele. Então, se houver diminuição dessa camada de gordura, vai haver redução da celulite. Então, água, atividade física e alimentação balanceada, na verdade, controlada, né? Porque vai precisar haver um emagrecimento aí. Entendi. E para mulherada perguntando também, para fortalecer a pele, existe algum tipo de alimento, doutora Letícia? Então, fortalecer a pele também é importante fazer a atividade física, tá? O uso do colágeno hialurônico, hoje em dia ele é muito bem visto, sim, mas se não tiver atividade física e alimentação conjugadas, nada vai fazer efeito. Entendi. Doutora, muito legal. A senhora me incentivou a comer um docinho de vez em quando. Não, eu vou continuar na mexerica, doutora. Não, mas o doce é engraçado, né, doutora Letícia? Porque a gente é apaixonado por doce, né? O que não pode, talvez, seja consumir em excesso, né? Exageradamente, né? Exatamente. Na verdade, a gente tem que treinar as nossas papilas gustativas. Nós temos muito mais papilas gustativas, os sensores para o doce do que para qualquer outro tipo de sensação de paladar. Então, quanto menos a gente estimular isso, menos vontade a gente vai sentir. E o impacto do açúcar no nosso organismo ele é muito negativo. Então, a gente tem que pensar na diabetes, tem que pensar na obesidade, né? Então, isso é muito mais sério, né? E deixar o docinho, a bebida alcoólica ali para os momentos esporádicos. A senhora falou, desculpa, como última questão para a senhora, eu anotei aqui, a senhora falou em uma das respostas sobre o tal do jejum intermitente. Rapidamente explica para a gente o que é jejum intermitente e se isso é algo que ajuda a quem quer emagrecer, doutora Letícia. O jejum intermitente ele aparece como uma estratégia, dentre várias outras, né, aquelas que eu falei, enfim, e leva em consideração a adaptação individual de cada paciente também, tá? A gente tem que observar muito bem quando ele vai começar a fazer esse jejum, se vai ser próximo à atividade física ou não, como é que vai ser a quebra desse jejum, né? O que ele vai se alimentar nessa janela de alimentação dele e por quantos dias ele vai fazer isso durante a semana, tá? E como ele tolera isso, quais são os benefícios que ele observa, tá? Já é sabido que existem vários efeitos positivos com o jejum intermitente, tá? Que é o aumento de mitocôndrias, lá que eu expliquei no início, a regulação de insulina, reparo celular, melhora de glicemia, saciedade, mas isso também varia muito, não é para todo mundo, não é todo mundo que tolera bem, e existem vários tipos de jejum também. A gente consegue fazer todos os dias o jejum fisiológico, que é aquele de 8 a 12 horas, que é durante o sono, né? Sim. E a gente pode observar isso aumentando gradativamente de 12 para 16, para 14, para 16, alguns até de 24, mas assim, tudo muito bem orientado pelo profissional de saúde, pelo médico, pelo nutricionista, para ver a aceitação do paciente. Legal. Doutora Letícia Rios, eu lhe agradeço muito. A senhora deu dicas importantíssimas e nós futuramente voltaremos a conversar para mais dicas, porque eu sei que a senhora está estudando aí para inventar o regime do século 22. E eu lhe agradeço muito. Muito obrigado, doutora Letícia, pela sua participação aqui no nosso canal, viu? Obrigada pelo convite.